Primeiro eu quero colocar aqui o conceito de democracia. Eu não carrego verdade, são só opiniões, quem quiser discordar fica à vontade. Democracia, para mim, é um povo muito bem alimentado, muito bem instruído, muito bem informado, consciente dos mecanismos de controle dos seus representantes e atuante nesse sentido. Ou seja, a gente não sabe o que é democracia. Isso aqui não é democracia. Isso aqui nunca foi uma democracia. A gente tem um cenário democrático mentiroso, fingindo que é uma democracia. O fato de haver miséria não é um descuido, não é uma fatalidade. Eu acho que é uma deliberação, porque a existência da miséria é necessária para chantagear os trabalhadores, para eles aceitarem qualquer situação, perdendo seus direitos, como a gente está vendo aí. A terceirização é um exemplo claríssimo. Bom, isso posto, eu quero dizer que eu nasci numa família abastada, eu estudei em escolas muito bem pagas, de muito boa qualidade, e eu tinha uma característica dentro da minha classe que me tornava uma pessoa muito estranha. Eu me incomodava com a existência da pobreza. E logo eu percebi que eu não podia falar nesse assunto, porque no meu meio ninguém gostava. Eu era um chato. Os meus pais reprimiam. Meu filho, isso não se pensa, isso não se pergunta. Você não tem que se preocupar com isso. O mundo sempre foi assim e sempre vai ser. Você tem que cuidar de você. Você tem que estudar para garantir que você vai manter o seu patamar ou subir. Eu não tinha alcance para responder a isso. Eu cheguei a achar que eu tinha uma coisa errada. Eu devo ter alguma loucura, porque ninguém à minha volta se incomoda com isso. No entanto, eu tinha uma atração muito grande pelos mais pobres. Eu percebia que eles tinham outros códigos de comunicação. Então, em todos os clubes e festas e eventos que tinham os empregados, os garçons e os cozinheiros, eu me aproximava deles. Eu gostava da maneira que eles se tratavam. Me parecia mais sincero, mais aberto, mais solidário, mais claro. Eles eram mais transparentes. Eles não tinham os códigos da minha classe. Sabe? A educação que dá o polimento, que a pessoa consegue esconder o que ela é, através de educação polida, das palavras. Eu percebi que no meio dos pobres a coisa era muito mais direta. Mas quando eu ia para o meio deles, que ganhava simpatia, ficava ali trocando ideia, eu sentia que não havia igualdade. Porque comigo eles me tratavam muito bem, com muita educação, às vezes me arrumavam as melhores doses, as melhores discussões, me avisavam de alguma coisa que ia rolar. Mas entre eles se tratavam diferente. Então eu percebi que não havia igualdade, eu queria conquistar essa igualdade. E eu fui crescendo e calando no meu meio, mas sempre angustiado. E levando em conta que talvez eu tivesse errado, talvez o que me colocasse era o que estava certo, eu tinha que estudar, me garantir. Eu procurei me adequar. A primeira coisa que eu fiz foi o concurso para o Banco do Brasil, quando eu tinha 15 anos. Entrei para o Banco do Brasil. E o convívio lá dentro me angustiava de tal maneira, porque parecia que a vida não tinha sentido. Eu me sentia uma porta, um parafuso, uma peça altamente, facilmente substituível. E não tinha significado aquilo para a minha vida. Eu nunca tive a arrogância de achar que eles estão errados em ficar lá dentro, o cara passar a vida inteira lá, se aposentar lá. Nunca tive essa arrogância, mas eu não me sentia em condições. Eu sentia a necessidade de dar algum outro valor à vida que eu nem sabia o que era. Mas ali me apavoravam as possibilidades. Porque quando eu passei no concurso, a família começou a se comportar como se eu tivesse resolvido a minha vida. E eu imaginei uma vida ali dentro, eu falei, pelo amor de Deus, eu ficava apavorado. Em 10 meses eu pedi demissão. Aí começaram as cobranças. Bom, se você não vai ser bancário, então o que você vai ser? Tem que ser alguma coisa. Ou seja, a ideia é que você não é nada. Você vai ser ainda. Vai ser alguém na vida. Eu falo, pô, mas eu já não sou alguém. Eu tenho que ser alguém ainda. Mas eu não queria contrariar meus pais, eu era dócil. Aí a segunda tentativa dos meus filhos foi um concurso para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército. E passei. E entrei. E eu tinha uma ideia de militarismo muito diferente, porque meu pai era militar. Meu pai era coronel do Exército. E era um militar honesto. Vocês podem não acreditar. Era um cara pacato, tranquilo, boa praça, piadista. Ele era honesto o suficiente
para ter sido transferido para a fronteira com o Mato Grosso em 1963, para ele tentar presenciar as falcatruas de 64, as violências. Toda a turma de amigos que ele frequentava, que a gente ia na casa e tal, toda essa turma estava nas fronteiras do Brasil, no ano de 63. E meu pai só voltou ao Rio de Janeiro em 65, ou seja, ele viu o que aconteceu e acreditou no superior dele. E a ideia que ele me passava é que o militar está aqui para proteger a nação, para proteger o povo. A função do mais forte é proteger o mais fraco. Apontar uma arma para quem não está armado é uma tremenda covardia, é falta de honra. Esses conceitos meu pai me passava. Quando eu entrei no exército, eu fiquei apavorado, era tudo ao contrário. De repente eu peguei e botou um fuzil numa manifestação de estudantes, era durante a ditadura isso. Um fuzil com bala dentro. Eu tinha chegado do acampamento, tenebroso, tinha sido prisioneiro, ficava com uma trincheira com água no peito, um fio nervoso. Isso modifica a gente, tirando gás lacrimogêneo, tomando porrada. Depois de caminhar 90 quilômetros carregando todo o material para chegar na escola, quando eu chego na escola, tem que limpar o armamento, é uma tortura psicológica muito grande. Você fica totalmente alterado. Quando eu consegui terminar tudo que eu tinha que fazer, porque agora eu vou cair na cama, toco o alarme. O que era uma manifestação de estudantes na porta da escola? Eu estava virado por triste. Eu estava totalmente violentado. Eu não queria nem levantar da cama, me jogaram no chão. Eu levantei, corri, me deram meu fuzil, com balas na mão, eu fui enfiando as balas no fuzil. Cheguei lá, aquele bando de estudantes, fazendo barulho, gritando, jogando pedra para dentro, e uma barricada, já com vários alunos apontando as armas. Eu deitei ali, apontei para o cara do megafone, acho que até hoje não sei o mesmo, quem foi eu. E pedi ordem de fogo. Tenente, eu estou com o líder na mira. Ordem de fogo. E o cara, claro, não deixou atirar. Depois que a polícia chegou, acabou de novo. Aí chamaram a polícia, a gente falava assim: calma aí, Maria, não atira não. E travava a minha arma de novo. Nós já chamamos a polícia, trabalha com a polícia. Ninguém dá tiro, só se eles invadirem. E aí chegou a polícia, gás lacrimogêneo, correria, gritaria e tal, e agora pode dormir. Eu fui dormir. E não sei quanto tempo eu dormi. Eu estava 4 dias sem dormir. Eu acordei e estava de noite. O alojamento era alto, 3 vezes essa altura. E as janelas eram lá em cima. E estava escuro. Eu acordei e comecei a lembrar o que tinha acontecido, como se não tivesse sido comigo, como se tivesse sido um sonho. E tudo em câmera lenta. Eu correndo com um fuzil, olhando para a rapaziada, deitando. Eu ouvi a minha voz falando ordem de fogo. Aí eu fiquei apavorado. O que aconteceu comigo? Hoje eu vejo as pessoas execrarem os policiais e os guardas quando eles atacam, sem levar em conta o condicionamento que eles receberam lá dentro, a desumanização pela qual eles passam as instruções. Quem planeja essas instruções? Como é que isso é colocado dentro da cabeça do cara? Uma das instruções que me chamou muita atenção foi: o militar não se mistura com a massa. O militar ele se destaca da massa. O gesto é se destaca da massa, está acima. A massa é uma coisa amorfa, acéfala e pode se tornar perigosa se não for controlada. A nossa função é controlar a massa. Eu estava completamente desacordo com tudo que meu pai tinha dito. Mas eu já estava lá dentro e a família estava dando graças a Deus. E eu não queria causar o tumulto que acabei causando. Quando eu saí, eu aguentei lá dentro 1 ano e meio, recebendo instruções, reparando como são as coisas, até ficar claro na minha cabeça: o Exército é a instituição formada para controlar o povo. Não é para defender o território nacional, é para controlar a população. Em nome de quem? Essa era a questão. Para quem o Exército está controlando? Isso não estava claro na minha cabeça. Mas eu pedi desligamento. E foi uma comoção na família. Meu pai chorou. Foi lá cheio de medalha, foi a guerra, tinha um monte de graduações. E foi muito constrangedor isso. E eu saí de lá, a cobrança se agudizou. E agora? O que você vai fazer? Já que você jogou sua carreira fora? E para eles eu tinha jogado a carreira fora. E para mim, eu estava jogando a morte fora. E ficar ali dentro para mim era a morte da minha alma, a morte da minha razão de existir. Eu achava que tinha alguma razão para existir, mas eu não encontrava. E o que me diziam? A função da vida é acumular patrimônio. Vencer na vida. Apresentam o mundo para a gente como se fosse uma competição desenfreada, uma arena onde todo mundo é inimigo de todo mundo. A quem interessa essa ideia? Que desune todo mundo.
A quem apavora a União Popular? Foi aí que eu comecei a perceber que existia um poder acima do poder visível, que é o poder dos grandes empresários. Eles apresentam os políticos para a gente como se eles decidissem as políticas públicas. E as políticas públicas são decididas nas campanhas, na hora de receber a grana do financiador. Quem planeja a política pública é empresário, não está interessado no povo. E ao empresário não interessa a instrução do povo. Por isso, o político não pode investir na educação, porque aí desinteressa um povo ignorante. A gente não repara, porque a pobreza fica invisível. Mas esse chão que a gente está pisando, essas cadeiras que a gente está sentando, essas paredes, essas roupas que a gente está vestindo, tudo isso foi feito por pobre. Em trabalho baixo, de remuneração ridícula. São pessoas sacrificadas dentro da sociedade. Se a gente for nessa análise, a gente vai perceber que o pobre, ele não só constrói tudo que a gente vê, as ruas, os postes, as casas, as mansões, os hospitais, como ele planta, ele colhe, ele traz o que a gente come, ele carrega o peso, ele tira o lixo. Imagina uma greve de um mês de lixeiro, não vai ter médico para curar tanta doença. Então ele constrói, ele repara, ele mantém. Porque se quebrar, tiver um vazamento ali, nem o professor vai meter a mão ali e quebrar, vai chamar um pobre. O cara chega na mansão, se tudo tiver os esgoto dele entupido, ele chama um pobre para desentupir. Então ele constrói e mantém. Agora, vamos para o sistema tributário. O sistema tributário pode incidir sobre a renda, sobre o patrimônio e sobre o consumo. Adivinha onde? Ele incide. A massa tributária sai do consumo, ou seja, é a massa pobre que banca a sociedade. O pobre constrói, mantém, sustenta a sociedade. E, no entanto, ele é inferiorizado, ele tem sido sabotado, ele é perseguido. Se ele protestar, ele é reprimido, ele é considerado um nível inferior de ser humano, ele é explorado, ele tem os seus direitos negados. O Estado brasileiro se tornou um criminoso, porque não cumpre a sua própria Constituição. O Estado brasileiro é refém dos grandes empresários, não só nacionais, sobretudo os transnacionais, os banqueiros. A dívida pública leva metade do orçamento todo ano. Um dinheiro que tinha que estar sendo aplicado para a população brasileira. E a dívida não é paga. Essa é uma dívida criada estrategicamente para acorrentar o país e garantir a influência dos bancos internacionais nas políticas públicas. Eles colocaram o nome da educação e na saúde de custo social. Por quê? Porque não é investimento. Porque custo já está colocado no inconsciente coletivo, que é uma coisa que tem que ser diminuída, tem que ser dirimida. Então é natural economizar dinheiro da educação, economizar o dinheiro da saúde, para pagar juros da dívida, porque a dívida não diminui, são os juros. Só os juros. Ano que vem vai o mesmo montante. Então a gente aceita a sabotagem da educação sem perceber por que ela acontece. Não tem vaga para um nível de consumo das classes mais elevadas para todo mundo. O planeta não tem condição de produzir, não tem recurso para produzir tanto bem. É preciso manter a massa em baixo nível de consumo. Tudo isso é formado estrategicamente. E aí o que eles plantam na cabeça da gente? O que a escola diz para a gente? Que o mundo é um mercado de competidores. Assim, ninguém dá a mão para ninguém. Nas escolas, é capaz do professor chegar para o aluno, não ajuda o seu companheiro, não, porque ele é seu adversário amanhã. Ataca-se a solidariedade, ataca-se a capacidade de união, para que não haja união. Até os movimentos que se pretendem revolucionários, eles se dividem entre si, se pegam e gastam energia danada para dizer que um está errado, o outro está certo. E não se dedicam nem a falar a língua da população. Eu frequento muito periferia. Um amigo meu falou para mim, marco regulatório para mim parece nome de remédio para diarreia. Ele está certo. O conhecimento é apresentado para a gente como um capital pessoal, como um fator de superioridade. E eu vejo o conhecimento como um fator de responsabilidade. Quem sabe mais tem obrigação moral com os demais, que sabem menos. O nome de curso superior devia mudar, devia ser curso de responsabilidade social. E devia ter um pórtico na entrada de cada universidade dizendo que você está tendo acesso ao conhecimento negado à maioria da tua família humana. Portanto, está adquirindo uma responsabilidade com essa tua família. Mas a faculdade foi invadida, as universidades foram invadidas pelos interesses empresariais. Como é que vai estar um professor que se dedica à extensão?
E como é que é tratado um professor que se dedica à pesquisa? A pesquisa interessa as empresas, a extensão não. Porque não interessa informar o povo, não interessa instruir o povo. Então o professor que se dedica à extensão é visto de cima para baixo, como se ele fosse um merda. O bom é o que se dedica à pesquisa. Agora, o que se descobre nos laboratórios das universidades é passado para as empresas, eles patenteiam. Mesmo as universidades públicas. Devia ser lei. Foi descoberto ali, o conhecimento é público, não pode patentear. Isso acontece? Claro que não acontece. Todo o aparato público foi sequestrado pelo poder econômico. Quanto maior o poder econômico, maior o poder político. Quando é que o Lula foi eleito? Foi eleito quando ele compôs com os banqueiros, quando ele fechou com o dono do Maranhão, quando ele fechou com o dono da Bahia, o Sarney, o Magalhães. Aí ele pode ser Lulinha, paz e amor. Eu juro que eu vou pagar tudo que o Brasil deve. Eles falam de Brasil como se o Brasil fosse todo mundo. Eles usam a população ali, a miséria, para favorecer. É um Robin Hood ao contrário, rouba dos pobres para dar para os ricos. Isso é constante, a gente tem que conviver com isso sem entender, porque a gente está preocupado com a carreira da gente. Junto com tudo isso, existe uma indução ao medo terrível. O maior medo é aquilo que você falou do privilégio. O cara que alcança o privilégio, ele não quer ter o direito dele. Ele não quer abrir mão, e o medo dele é perder o privilégio. Ele faz qualquer coisa para não perder o privilégio. Ele julga que aquele ali é o direito dele. E quem não tem direito é porque não se esforça. Lá atrás, décadas atrás, o mais reacionário reconhecia a miséria como injustiça social. Mas o trabalho de psicologia do inconsciente, que foi desenvolvido por Freud e usado pelos publicitários, transformou isso. Hoje, a pobreza é a punição justa da incompetência. O cara já nasce sabotado, e depois ele é culpado pela miséria dele. Culpar a vítima é um procedimento antiquíssimo. Os gregos já culpavam os escravos que trabalhavam para eles. Está vendo? Fala democracia grega. Porra, democracia é essa? Os escravos votavam? Trabalhando os escravos só votavam homens de bem. 622 Olha aí. Uma mixaria. É sempre a mesma coisa. A gente não decaiu. A gente está mantendo o padrão. São poucos controlando todos. E convencendo todos de mentiras intermináveis. E a gente vai acreditando nisso. Os nossos valores são formados pela psicologia do inconsciente da mídia. Eles formam valores, formam comportamento. Tem um documentário muito bom que fala sobre isso, Século do Ego. Se alguém quiser anotar, é um filme que explica direitinho como o conhecimento da psicologia do inconsciente do Freud foi utilizado pelas corporações nos Estados Unidos para criar valores, comportamentos, padrões sociais. E a sociedade começou a ter em torno do conhecimento. Esse é um muito bom. Tem outro, Criança, a alma do negócio, que mostra como a publicidade é usada para formar comportamento através de suas crianças. Nesse documentário tem uma frase que me chamou muita atenção. A melhor hora para o publicitário é quando a televisão está ligada e não tem ninguém prestando atenção. Porque aí ele está falando diretamente com o seu inconsciente. De repente você tem uma vontade e você pensa que ela é sua. Mas ela foi implantada ali por esses caras que são muito competentes, que são regiamente pagos, que são buscados pela mídia dentro das universidades entre os melhores alunos. Enchem os olhos deles com as possibilidades de renda, de fama, de sucesso, de vitória, e os caras vão trabalhar, achando que é isso mesmo, se eu não fizer o que faz. É uma forma de você livrar a cara da sua consciência, se eu não fizer o que faz. Eu cansei de responder essa pergunta, então outro que faça, eu não quero conviver com isso. Eu não quero me sentir um fazedor desse procedimento. Eu prefiro me dar mal. Para mim, o mundo não é competitivo. Para mim, os meus irmãos não são meus adversários. Mesmo que me vejam assim. Eu não estou aqui para vencer. Eu não quero competir. Eu me recuso. Eu comecei a construir os meus valores. Eu comecei a perceber quantos dos meus valores são condicionados. Há 30 anos eu faço um trabalho interno nesse sentido. E há 30 anos eu encontro resíduos de condicionamento. Esse é um trabalho que não termina. Ele tem uma evolução, mas ele não termina, porque é muito profundo. Vem de gerações já. Os nossos pais querem enquadrar a gente. Meu filho, você tem que ser igual a todo mundo. Você não pode ser diferente, porque senão você vai sofrer. Mas esse sofrer é um sofrer físico, é um sofrer de carência.
o sofrer do espírito, a angústia, a falta de sentido da vida, ninguém leva em conta. Toma um remedinho. Nunca se tomou tanto antidepressivo. Por quê? Porque a vida não faz sentido. Está na hora? Alguém tem alguma dúvida? Eu podia falar a noite inteira.